Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse domingo maravilhoso, dia que o Senhor fez. E por isso nós temos que nos alegrar nele. E como é bom o domingo, né, gente? Eu amo mesmo o domingo, porque o domingo é um dia que você se aproxima mais do Senhor, vamos dizer assim. Não é que nós não temos que estar perto do Senhor todos os dias, temos sim, em todo momento, né? Mas o domingo para nós é um domingo de estarmos na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos. Então é muito bom mesmo o domingo. Estar na EBD é algo assim muito especial. Eu lembro na minha infância, né, como eu amava estar na EBD, porque foi ali que eu aprendi sobre os livros da Bíblia. Foi ali, né, que eu tive o meu primeiro contato quando criança com relação à palavra do Senhor. E é algo mesmo que fica assim gravado na minha mente, é algo que foi muito frutífero para a minha vida, muito abençoado para a minha vida. Então, domingo é dia de estarmos tanto de manhã na EBD, como à noite no culto. E nós já fazemos o convite aí para vocês. Aqui nós temos oração às 8 da manhã, às 9 horas já é a nossa EBD. E às 17 horas, oração novamente para iniciar o nosso culto às 18 horas. Então, você já é nosso convidado a estar conosco, né? E também nós que estamos aqui nessa leitura. Caso você não esteja aí participando da EBD, participe da EBD. É algo tão especial, como eu falei, para mim, desde a minha infância eu lembro da EBD e eu gosto muito de estar na EBD. Onde a gente aprende mais a palavra do Senhor e a palavra fica bem mais clara, né? Quando você tem esses estudos. E também os seus filhos, não deixe de levá-los na EBD, porque é algo que vai ficar marcado na vida deles. É algo que eles jamais esquecerão, né? A palavra de Deus, aprendendo a sequência dos livros. Foi na EBD que eu aprendi sobre o Novo Testamento, sobre o Velho Testamento, e assim também os seus filhos vão estar aprendendo. Apesar que agora também nós temos o curso, né, para as crianças, os pequenos teólogos, onde eles aprendem mais aprofundado da Bíblia, mas na nossa época era mesmo através da EBD. Mesmo assim, a EBD não deixa de ter uma contribuição muito importante aí na vida dos nossos filhos. É algo que vai ficar mesmo marcado na vida deles, algo que eles não irão esquecer, tudo que eles irão aprender ali. E é tão bom quando você pode aprender desde criança, né? Com certeza eles terão muito mais facilidade na Bíblia do que a gente, né? Quando assim você já começa a aprender desde criança, você tem muito mais facilidade de entendimento da palavra do Senhor. E é o que nós estamos fazendo, né? Buscando aqui essa leitura. E quando a gente está ligado aí em estudar a palavra de Deus, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro, né? Todo o entendimento sobre muitas coisas aqui da palavra do Senhor, nós aprendemos aí na EBD. Então fica o convite aí para você que não frequenta a EBD, por ser de manhã, faz aí um esforcinho, né? Não é difícil. Cria essa rotina, porque quando se torna rotina, fica bem mais fácil para a gente, né? A gente que trabalha, acorda todos os dias de manhã, mas você pode também ter esse hábito aí no domingo, porque vai ser algo muito mais prazeroso, né, do que você ir para o seu trabalho. Tá na EBD com a gente, tá bom? Fica o convite aí para vocês. E hoje nós vamos estar lendo Levítico 13, 14 e 15, dando aí continuidade à nossa leitura. Vamos então estar orando nesse momento para que nós possamos começar. Senhor, obrigada, Pai, por esse dia, esse dia que o Senhor fez, para que a Tua palavra fosse pregada aos nossos corações. Senhor, abençoe a cada um que possa estar realmente ligado ao Senhor nesse dia, que possa realmente buscar em primeiro lugar o Senhor através aí do estudo na EBD, através também da celebração ao Senhor no culto à noite. Então, que o Senhor fortaleça cada um,
caso esteja doente, que o Senhor venha curá-los, para que estejam presentes, que eles possam participar e receber mais de Ti em comunhão com os irmãos, porque é nesse dia que nós temos essa comunhão, que nós revemos os nossos irmãos e assim nós podemos ser edificados um através da vida do outro. Senhor, abençoe a nossa leitura de hoje, traga-nos entendimento, plante a Tua semente em nosso coração. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Capítulo 13. Leis a respeito da lepra. Nós continuamos nas leis, né? Como eu falei, é Levítico. Então, nós vamos aí sempre falar muito sobre as leis do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando uma pessoa tiver na sua pele inchaço, pústula ou mancha lustrosa, e isto se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele. Se os pelos na praga se tornarem brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não se tornarem brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. No 7º dia, o sacerdote a examinará e, se na opinião dele a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa lavará suas roupas e estará pura. Mas se a pústula se espalha muito na pele, depois que a pessoa se mostrou ao sacerdote para sua purificação, terá que se mostrar outra vez ao sacerdote. Este a examinará, e se a pústula estiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Este a examinará, e se houver inchaço branco na pele, a qual tornou branco os pelos, e houver carne viva na inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Não encerrará essa pessoa porque está impura. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a pele, o sacerdote declarará que a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura, mas no dia em que aparecer nela carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote, e este a examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará que a pessoa que tem a praga está pura. Quando sarar a carne em cuja pele houve uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou uma mancha lustrosa de um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá de se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação. E se ela parecer mais profunda do que a pele e os seus pelos se tornaram brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelos brancos, e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará essa pessoa por 7 dias. Se a
inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhar, é cicatriz da úlcera, o sacerdote, pois declarará que a pessoa está pura. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa de um braço que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote a examinará. Se os pelos da mancha lustrosa se tornarem brancos e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura. É a praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelos brancos na mancha lustrosa e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Depois, no 7º dia, o sacerdote a examinará. E se a mancha tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornou pálida, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porque é cicatriz de queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parecer mais profunda do que a pele, e se nela houver pelos finos, amarelados, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É micose, é lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o sacerdote haver examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem a praga da micose por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver se espalhado e nela não houver pelos amarelos e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada, mas não se rapará a micose. O sacerdote por mais 7 dias encerrará a pessoa que tem a micose. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tiver se alastrado pela pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura essa pessoa. Ela lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a micose, depois da sua purificação, tivesse espalhado muito na pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose tivesse espalhado na pele, o sacerdote não precisa procurar pelos amarelados. Está impura. Mas se, na opinião do sacerdote, a micose parou e pelos pretos cresceram nela, a micose está sarada. A pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. E quando um homem ou uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecer manchas pálidas, brancas, é uma pequena ferida branca que brotou na pele, a pessoa está pura. Quando os cabelos do homem lhes caírem da cabeça, é calva, contudo está puro. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está pura. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca, que puxa para o vermelho, é lepra, brotando na calva ou na anticalva. O sacerdote examinará o homem e se a inchação da praga na sua calva ou anticalva está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro. A sua praga está na cabeça. As roupas do leproso em quem está a praga serão rasgadas. O
Os seus cabelos deixados sem pentear, com a mão sobre a cabeça, gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Leis a respeito do mofo. Capítulo 47, versículo 47. Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro. Se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é a praga de mofo e deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, no 7º dia, examinará a praga. Se ela tivesse alastrado pela roupa, na urdidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha, isso é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja urdidura, seja a trama, de lã, de linho, ou de qualquer coisa feita de couro, em que se acha a praga, pois é mofo que se espalha, tudo deverá ser queimado. Mas se o sacerdote examinar e a praga não tiver espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está impura. Terá de ser queimada com fogo, é fogo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e essa se tornar pálida depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá de ser queimado aquilo em que está a praga. Mas a roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa feita de couro, que você lavar e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e estará pura. Essa é a lei a respeito da praga, do mofo, da roupa de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-las puras ou impuras. A lei a respeito do leproso depois de sarado. Capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: essa será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Ele sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e puras de madeira de cedro, pano escarlate e isopor. O sacerdote mandará que se mate uma das aves no vaso de barro sobre água corrente. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o isopo, e os molhará no sangue da ave que for morta sobre as águas correntes, e aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial.
porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os seus pelos, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, rapará todos os pelos, lavará as suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, 6 litros da melhor farinha para oferta de cereais, amassada com azeite, e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de se purificar, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa juntamente com o copo de azeite, e os moverá para fora por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo, porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então, o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal do holocausto e oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, e este ficará puro, se for pobre, e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida, para fazer expiação por ele, 2 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, 1 copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para holocausto. No 8º dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote, à porta da tenda do encontro diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um pouco de sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Então do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta da culpa. O restante do azeite que está
Na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para oferta pelo pecado, outro para o holocausto, além da oferta de cereais. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Essa é a lei a respeito daquele em que está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para a sua purificação. A lei a respeito do mofo numa casa. Nós estamos no capítulo 14, versículo 33. O Senhor disse a Moisés: enquanto vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dará por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois o sacerdote virá para examinar a casa, examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e fechará por 7 dias. No 7º dia o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as paredes em que estiver a praga e que as lance fora da cidade no lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade no lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa de novo, rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tivesse alastrado pela casa, a nela mofo que se espalhe está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a sua madeira, bem como o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto estiver fechada ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e examinar, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, para a praga estar curada. Para purificar a casa, pegará 2 aves, madeira de cedro, pano escarlate e isopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Depois pegará a madeira de cedro, o isopo, o pano escarlate e a ave que ficou viva, os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com as madeiras de cedro, com o isopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará pura. Essa é a lei para todos os tipos de pragas, de lepra, de micose, de mofo das roupas das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Essa é a lei a respeito da lepra. Capítulo 15. Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão: fale aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer coisa que tiver
Qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Essa, pois, será a impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo estanca, essa é a sua impureza. Toda cama em que se deitar, o que tiver fluxo ficará impuro, e tudo sobre que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia assentado o homem, que o fluxo lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também toda sela em que cavalgar, o que tem o fluxo ficará impura. Quem tocar alguma coisa que estiver debaixo dele ficará impura até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, porém, os que têm o fluxo estiver puro dele, serão contados 7 dias para a sua purificação. Lavará as suas roupas, banhará o corpo em água corrente e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e ficará diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por expiação do seu fluxo diante do Senhor. Quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda a roupa e toda peça de couro em que houver sêmen tem que ser lavadas em água e ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impura até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação ficará impura, e tudo sobre que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também, quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se o homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda a carne e toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deitar na sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro, portanto, lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois estará impura. No 8º dia,
Pegará 2 rolinhas e 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Assim, vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Essa é a lei a respeito daquele que tem um fluxo, daquele que tem emissão de sêmen e que, por causa dela, fica impuro, da mulher em sua menstruação, daquele que tem um fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com a mulher impura. Amém. Foi uma leitura longa, extensa, né? Mas glória a Deus por isso. E aqui nós vemos o cuidado do Senhor com o seu povo, né? Esse cuidado do Senhor aqui, ele realmente é um cuidado mesmo também relacionado à saúde, para aquilo ali não se espalhar para todo o arraial, né? Não contaminar todo o povo. Então o Senhor também estipulou essas leis aqui e que a gente vê até nos dias de hoje, né? Cuidados aí na nossa saúde, né? Cuidados ambientais que realmente nos ajuda aí a manter a saúde. E algo interessante aqui que me chamou a atenção nessa leitura, né? Que a gente vê mesmo o Senhor falando sobre a santificação. Essas impurezas, né? Que Deus quer trazer limpeza à nossa vida, ao nosso coração, porque Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa com a nossa limpeza espiritual. Para que o Senhor habite em nós, nós temos que estar puro espiritualmente. Ali, tudo aquilo ali era relacionado, né, ao tabernáculo, ao santuário, porque era ali que o Senhor se manifestava, né? Então tinha que ser tudo apresentado ali diante do Senhor para que Ele purificasse através aí do sacerdote aquela pessoa. Então hoje nós temos que pensar também que aquilo que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, aquilo que nós estamos ouvindo, é aquilo que nos vai fazer de nós santo ou não, né? É aquilo que estamos alimentando aqui no nosso ser, é que vai nos trazer uma vida de limpeza espiritual ou não. E aí, será que nós podemos dizer que nós estamos buscando aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que realmente nos traz limpeza espiritual? Aqui no capítulo 14, né, fala aqui do mofo da casa, né? Nós somos casa do Senhor. Então nós temos que buscar essa limpeza, buscar essa pureza na nossa vida. Aquilo que os nossos olhos veem nos traz pureza ou impureza. Mesmo que as pessoas estão te mostrando ali por ser engraçado, mas aquilo vai te trazer alguma pureza? Hoje nós temos aí enxurradas, né, de vídeos de todo tipo, que muitas pessoas passam a hora vendo aquele tipo de coisa, né? Tudo que acontece, as pessoas estão jogando nas redes sociais, né? Muitas coisas assim impuras diante do Senhor, e nós estamos consumindo esse tipo de impureza. Então, que nós possamos refletir mesmo a respeito disso, né? A respeito daquilo que nós estamos ingerindo, se realmente vai trazer pureza espiritual para a nossa vida, para o nosso coração. Nós vemos aqui que no tempo de Jesus, né, a mulher aí do fluxo de sangue, ela sabia que ela estava impura, ela ficou 12 anos impura, mas ela buscava incessantemente ser curada. Ela buscava ser curada para que pudesse ser pura diante do Senhor. Então que nós possamos também ter essa busca todos os dias. Não quer dizer que só você buscou uma vez e aquilo é o suficiente, não. Isso é algo diário, né? É algo que nós temos que estar nos alimentando das coisas do Senhor diariamente. Que nós tenhamos que estar evitando, por mais que alguém fale, mas você é chata, né? O que tem ver esse vídeo aqui? Nossa, nem tanto. Muitos, né? Quantas vezes a gente não escuta isso? Mas é aquilo ali que vai estar na sua mente
e que vai ou te alimentar para as coisas do Senhor ou realmente trazer impurezas, né, para essa casa que é a sua vida. Se você quer oferecer ela ao Senhor, então que nós venhamos limpar, varrer, procurar aquilo que está escondido ali, né, talvez debaixo aí do nosso tapete, aquela sujeira que você ingeriu e você nunca colocou ela para fora, nunca tirou ela da sua vida, né, que você venha refletir e realmente retirar aquilo que te afasta do Senhor. Peça ao Senhor, né? Peça ao Senhor para te mostrar. É isso que eu faço. Senhor, o que está te incomodando em mim, o que não está te agradando, me ajuda a retirar. Porque sozinha também a gente não consegue, né? Não acho que você consegue retirar aquilo que talvez para os seus olhos não é impuro, mas para os olhos do Senhor é impureza. Para os olhos do Senhor impede aquela santidade que Ele quer da sua vida e da minha vida diante dele. Então, que nós possamos ter essa relação de santidade, né, com Deus, santidade com o Senhor. Às vezes você acha, não, eu não consigo alcançar essa santidade. Não, para mim ter essa santidade, eu teria que estar só na igreja, só mexendo com as coisas da igreja. Mas realmente a nossa santidade, ela tem que estar conosco em qualquer lugar que a gente estiver, né? Tem tantas situações da nossa vida, tem gente que acha assim que para buscar do Senhor, receber do Senhor, ela tem que passar um dia na casa do Senhor, jejuando, tem que ser dentro da casa do Senhor. Eu não tenho que fazer nada, a não ser ler a palavra e ficar dentro da casa do Senhor. Mas e quando você sai da casa do Senhor? E quando tem uma situação fora, né, daquilo ali, como é que você reage nela? Nós temos sim que buscar o Senhor aqui, né, buscar santidade. Mas nós temos que nos mostrar da mesma forma aqui dentro como lá fora, diante das situações que nos aparecem, né? Com pessoas que não servem ao Senhor. Então, é através disso aí mesmo que nós temos que buscar essa santificação no Senhor. E é só através dele, só ele mesmo, para nos ajudar nessa tarefa, né? Mas é algo que nós não podemos parar. É algo que tem que ser constante, é algo que tem que ser examinado em todo o tempo. Você via aqui que examinava 7 dias, depois voltava de novo, examinava de novo, olhava novamente e se fosse preciso destruía a casa, né? Ou passava um reboco ali para ver se resolvia a situação. Da mesma forma somos nós. Que nós venhamos buscar o Senhor, né, para que o Senhor passe, não, minha filha, isso aqui, se você fazer dessa forma, já resolve. Já tem outra situação que não, retira isso da sua vida totalmente, para que você possa alcançar aí a santidade diante do Senhor. Que Deus abençoe, né, e que realmente nós possamos aí ser fortalecidos pelo Senhor, para seguirmos em frente. Vamos orar? Senhor, obrigada por este momento, Pai, mais uma vez, de estarmos diante do Senhor. Que nós possamos ser casa do Senhor, que nós possamos ser casa pura diante do Senhor, que o Senhor venha nos mostrar a sujeira debaixo do tapete, onde estiver a sujeira do nosso coração, Pai. Que o Senhor venha tirar. Às vezes nós achamos que ninguém está vendo aquela sujeira, né? Então ela não tem importância. Mas para o Senhor, ela tem muita importância. Para aquilo que o Senhor quer da nossa vida, para a limpeza espiritual que o Senhor quer fazer em nós, ela tem muita importância. Então que o Senhor venha abrir os nossos olhos, mostrar, ó Pai, onde está essa sujeira, onde o Senhor quer que nós venhamos a limpar, para que nós possamos, sim, ter uma santidade diante de Ti. Está pura para ser purificada pelo Senhor e que para que nós possamos receber cada vez mais o Teu Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Assim nós Te agradecemos, abençoe cada casa, cada pessoa que está aqui conosco, que nós possamos, ó Pai, seguir em frente debaixo da Tua santa mão poderosa. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Deus abençoe a vida de vocês e até mais.